você me disser qual é o projeto, o lulismo, eles continuam sem nenhum projeto como não tinham em 2003. 2003 era um discurso progressista, desenvolvimentista, redistributivista. Será continuará sempre assim, proteção social, tudo pelo social, tudo pelo emprego, não tem nada de novo. A novidade é que, de fato, o lulismo fez e que nós não prestamos atenção, não soubemos valorizar, só valorizamos quando veio o bolsonarismo, que foi essa redução de danos. Isto é, o lulismo foi um anteparo para essa destruição inerente ao capitalismo nessa sua fase atual destrutiva e que ela destrói o seu próprio fundamento, que é a fonte do valor, que é o trabalho vivo. Qual é a possibilidade de o lulismo, entre aspas, dar certo, adiar cada vez mais a volta da extrema-direita? Paulo Arantes, professor sênior de filosofia da USP, se notabilizou por suas análises críticas das contradições do capitalismo brasileiro e da arquitetura política concebida pelo lulismo. Agora, no terceiro mês do terceiro mandato de Lula, ele diz que nunca foi tão a favor de um governo. Em sua avaliação, o presidente tem pouca margem para fazer algo diferente das políticas dos governos anteriores do PT, que ele sintetiza na ideia de redução de danos. Por exemplo, o esfriamento dos conflitos sociais latentes em um país tão desigual por meio do Bolsa Família e de outros programas sociais. Na nossa conversa, ele diz que não tem certeza se Lula vai conseguir chegar ao fim do ano no Planalto ou cumprir todo o mandato, e que o presidente já vai ter tido sucesso se for capaz de comprar tempo e adiar a volta da extrema-direita ao poder. O Paulo acaba de lançar em livro um ensaio, A Fratura Brasileira do Mundo, que trata do debate sobre a brasilianização dos países desenvolvidos, publicado no início dos anos 2000. A gente falou sobre a evolução dessa ideia, que expressa a piora das condições econômicas e sociais do capitalismo central, que se tornaria mais parecido com o Brasil. E o Paulo também discutiu a interpretação de pesquisadores que analisam o bolsonarismo como um universo de empreendedores fortemente ligados a uma economia de pilhagem e a ilegalismos de todo tipo. Eu sou Eduardo Sombini e este é o Ilustríssima Conversa. Paulo, seja muito bem-vindo ao Ilustríssima Conversa, é uma honra ter você aqui. Bom, esse ensaio que está sendo reeditado agora em livro foi escrito no começo dos anos 2000, não é? Nele você se debruça sobre o debate da época sobre a brasilianização do mundo. Você começa indicando uma grande ironia na temporalidade daquela discussão, né? Você escreve, abre aspas, na hora histórica em que o país do futuro parece não ter mais futuro algum, somos apontados, para mal ou para bem, como o futuro do mundo, fecha aspas. Para a gente começar, eu queria te pedir para fazer um balanço dessa noção de brasilianização, não é? Por que o Brasil, propriamente, não a África do Sul, a Índia ou o México, não é? Como síntese desse processo de aumento da desigualdade nos países centrais e de rebaixamento das condições de vida dos mais pobres, não é? Enfim, como o Brasil aparece como uma expressão disso que estava acontecendo no centro do sistema capitalista? Bom, então a primeira observação que eu preciso fazer é a seguinte: o ensaio foi escrito em metade no ano 2000 e a segunda metade no ano 2001 e publicado, acho que em livro, numa coletânea carioca, depois no meu livro em 2004, agora reeditado, de modo que ele tem exatamente 22 anos de idade, e é um dado importante. Praticamente é uma era geológica. Você imagina que quando eu escrevi não existia o grande terrorismo sistêmico do 11 de setembro, não existia, inclusive, a grande maré da extrema-direita mundial, que começou a, pelo menos, a brotar a partir da crise de 2008. Não existia ainda a possibilidade, não se cogitava de um colapso financeiro como o de 2008. Então, muitas coisas. E eu escrevi em plena era FHC. Já estava no seu término e, portanto, num certo sentido, ele era um ensaio, era uma espécie, como se dizia no meu tempo, criolina no chantilly alheio, porque a era FHC já estava nos seus estertores, tinha mais 2 anos pela frente, já era o apagão, e, portanto, o apagão estava afundando o regime e a usura natural do regime, e havia grande expectativa quanto a uma possível vitória, uma coisa historicamente inédita do Lula, do lulismo do PT, à frente. Então, entrar com aquele assunto, o país do futuro não tem mais futuro, e isso é uma comprovação mundial, era totalmente contraintuitivo. Então essa é a primeira coisa que eu deveria escrever,
esclarecer a respeito da data. A segunda, que é mais importante ainda, a brasilianização não é minha, ela é dos, como nós dizemos, dos gringos. É dos americanos, sobretudo dos americanos, e depois de um alemão chamado, um americano, é um sociólogo, Michael Lind, e o alemão é o Ulrich Beck, que se notabilizou por um ensaio, aliás, muito importante, um livro muito bom, chamado Sociedade do Risco. Também usou pela primeira vez, no início dos anos 90, a palavra brasilianização, mais ou menos na mesma época em que o Lind estava usando. Eu já vou explicar a circunstância. Só que um usou no sentido negativo. A brasilianização da sociedade americana significa que nós estamos indo para uma direção horrível, cada vez pior. A nação americana está se degradando socialmente. E o Ulrich Beck apontava a brasilianização do mundo como uma espécie de apoteose global. Então, o mundo está cada vez mais parecido com o Brasil porque nós estamos adentrando alguma coisa que ele chama o admirável mundo novo do trabalho, que é o trabalho precário, ou o trabalho flexível, como nós quisermos. E o paraíso do trabalho precário e flexível, esse alemão, o Ulrich Beck, escolheu o Brasil. Poderia ter escolhido a Índia, poderia ter escolhido a África do Sul, qualquer outro país, mas escolheram o Brasil. E o Michael Lind também escolheu o Brasil para dizer o contrário. Eu falei, bom, então eu vou explorar isso. Então, para o alemão, para o Ulrich Beck, que não é um idiota, pelo contrário, é um grande sociólogo, mas que cometeu esse deslize apologético, nós confirmávamos a nossa vocação de país do futuro. Se vocês quiserem conviver bem, de uma maneira feliz, não ressentida, não desconfortável com esse novo mundo do trabalho desintegrado, precarizado, flexibilizado, sem direitos, olhem para o Brasil como eles são felizes. Lá tem samba, tem carnaval, tem sociedade simpática e todo mundo se vira numa boa. Não sei, acho que teve um surto, o sociólogo teve um surto, viu um filme colorido com Doris Day e assim por diante no Brasil e fez, olha, o Brasil do futuro se completou, está lá, é o futuro da humanidade que se espelha no Brasil, que é essa nova sociedade do trabalho em reformulação. O americano dizia, uma sociedade do trabalho em desintegração, vejo o estado lamentável da desindustrialização americana, a degradação dos centros da cidade. Mire-se no exemplo, ele escolheu o Brasil, podia ter escolhido outro, podia ter escolhido a Índia, podia ter escolhido a Indonésia, a África do Sul, isto é, qualquer país de renda média, que nós chamaremos de semi-periferia, que é onde nós não estamos, nós não somos periferia extrema, nem núcleo orgânico do sistema, nós somos uma espécie de classe média mundial. Ele escolheu o Brasil. Também não sei por que ele escolheu o Brasil. O futuro dos Estados Unidos é como o Brasil, uma sociedade de castas em que há uma espécie de guerra de todos contra todos, mas lá embaixo, esquecendo o topo da pirâmide, que pode viver tranquilamente. Era essa, digamos, ponto de partida do ensaio. A partir daí, então, o que pensar dessa visão que o núcleo orgânico, ou como se dizia antigamente, o primeiro mundo, isso nos viu, a favor, outro contra, e como é que nesse disparate de um lado e de outro, nós poderíamos nos reconhecer ou não, ou nos autoanalisarmos. É claro que o meu ensaio vai nessa direção. O país do futuro, o futuro chegou, só que esse futuro é sombrio, mas não é nem o que descrito pelo Michael Lind, nem o descrito muito menos pelo Ulrich Beck. É mais ou menos isso. Perfeito. E você mencionou agora que esses dois autores olharam para o Brasil por ser um país de renda média, né? Não deixa de ser uma espécie de paradoxo olhar para um país de renda média no momento em que essas sociedades passavam por um achatamento desse grupo de renda média, não é? Esse era um dos pontos importantes do debate que você apresenta, não é? A classe média que é comprimida, os super ricos que se tornam mais ricos e os trabalhadores que se tornam mais precários. Como que você enxerga isso? Olha, é difícil entender o que se passava na cabeça deles naquele momento. Por exemplo, o Ulrich Beck, quando ele diz isso, ele diz o seguinte: um terço da classe trabalhadora alemã será rifado. Era o que o Fernando Henrique estava dizendo. A famosa entrevista depois de um ano de governo é o seguinte: sinto muito, rapaziada, mas uma boa porção da classe trabalhadora brasileira, dos inempregáveis, serão inempregáveis para sempre. Se é uma mudança estrutural irreversível do capitalismo global, eu não posso fazer nada e, portanto, pirem-se como puderem. Ele não diz isso, mas está subentendido isso. E ganhou grande prestígio entre os meios intelectuais brasileiros progressistas, porque não era demagogo, não era populista, ele estava dizendo a verdade para o povo. Olha, um terço da sociedade brasileira vai sobrar, se não um pouco mais.
Ocorre que a esquerda alemã, se eu visse isso, foi um alemão que me disse isso, foi o Robert Kurz, por exemplo, que eu cito muito. Se um dirigente alemão, prefeito, senador, governador de província, de Estado Federal ou primeiro-ministro dissesse isso, ele estaria, em 48 horas, ele estaria na rua, demitido pelo Congresso. Embora isso fosse acontecer, ele não poderia jamais dizer enaltecer como o Richbeck estava dizendo, enaltecer. Olha, veja só, não é o fim do mundo, dá para se virar muito bem. Eu posso perfeitamente jogar no mar 1/3 da classe trabalhadora ou dos assalariados alemães e não vai acontecer nada. O que sobrar, vocês vão ser muito felizes na vida, só imitarem o Brasil, terem o jogo de cintura do Brasil, a flexibilidade, ser uma sociedade mais relacional, não mais hierárquica, estrita, puritana. Era isso que eles estavam dizendo. E eu peguei o caminho do meio para dizer o seguinte para os meus conterrâneos. Era um pretexto para explicar o Brasil para americanos, para franceses. Diz, olha, mirem-se no exemplo brasileiro, não é nem a desindustrialização ou seus resultados, como o sociólogo americano está descrevendo, porque nós nunca chegamos ao que os Estados Unidos foi até então, até a deslocalização, a globalização e a desindustrialização, que eles querem retomar agora. Nunca fomos isso. Aí eu dizia para os franceses, veja o que está acontecendo na França. Acontecendo um novo fenômeno. Quando esse fenômeno apareceu, vocês começaram a comentar os americanos, os sociólogos americanos que estavam comentando a decomposição social da sociedade vencedora da Segunda Guerra Mundial e que havia puxado o crescimento mundial integrado, para, a bem dizer, no assalariamento, boa parte da população, white collars ou blue collars, tanto faz. Os franceses estavam começando a prestar atenção no que estava ocorrendo nos Estados Unidos e vendo se não estava ocorrendo algo análogo na França, mas nunca usaram a palavra brasilianização e começaram a ver como havia muitas semelhanças entre o que estava acontecendo, como chamavam a nova pobreza francesa, os novos pobres, os excluídos, que é uma expressão francesa, que estão do outro lado da fratura social, que é outra expressão francesa, estava acontecendo e estavam se espelhando, os Estados Unidos. E o principal era aquilo que um antropólogo francês chamaram a punição dos pobres, o Ric Vacant, o encarceramento em massa, que era um privilégio americano, estava começando a acontecer na França também. E também uma população descartável, encarcerada e por aí vai, precarizada. E eles comparavam com os Estados Unidos. Mas como os Estados Unidos estavam se comparando com o Brasil, eu fechei o triângulo e disse, olha, vocês franceses estão se brasilianizando também nesta acepção. Então, vamos começar a fazer o estudo comparado das nossas respectivas periferias. Não deu outra. Anos depois, as periferias francesas começaram a entrar em efervescência, mas já vinham há algum tempo em efervescência. A do Brasil também, mas um outro tipo de efervescência mais parecida com o massacre, que nós sabemos, que é cantado em prosa e verso pelos racionais. Aí se começou a perceber que havia similitudes entre as banlieues francesas e as periferias paulistas, cariocas, pernambucanas. Aí começou a acender uma espécie de estudos comparativos sobre quem estava mais acelerado nesse processo de desagregação, sem precisar usar a palavra brasilianização. O primeiro francês que usa, até onde eu sei, naquele momento, foi o Louis Vacant, que começou a vir ao Brasil com frequência. Ele era antropólogo, o campo de trabalho dele era os Estados Unidos, o campo de investigação. Escrevia sobre os Estados Unidos, sobre os guetos americanos, guetos negros, e começou a frequentar o Brasil e estudar as favelas cariocas, se juntou a antropólogos e urbanistas cariocas e começou a pesquisar o Brasil. E pela primeira vez num artigo pronunciado na ANPOX, que é a Conferência Nacional da Pós-Graduação em Ciências Sociais, ele fez uma comparação entre 3 guetos, o americano, o francês e a favela brasileira. E falou pela primeira vez em brasilianização. Feito todas as ressalvas. Uma coisa é os Estados Unidos, outra coisa é a França, outra coisa é a favela carioca, que é um outro mundo diferente. Mas há algo em comum. Esse algo em comum, aí entro eu, é, digamos, o fim de linha do capitalismo global, que começa com várias desmodernizações, ou vários colapsos da modernização, para usar uma expressão consagrada por esse alemão, chamado Robert Kurz, que, ao contrário do que se dizia antigamente, começa pela periferia para chegar no centro. E começou primeiro com a desconexão da África subsaariana e depois o colapso do socialismo soviético, do mundo soviético. Ele diz, agora vai chegar a vez de vocês aí no centro, vocês não perdem por esperar. Demorou um pouquinho, porque ele falou isso em 91,
E, digamos, esse esfarinhamento vinha aos poucos até implodir de maneira assintosa em 2008. Aí é impossível negar. Foi por onde eu entrei. O meu público, na verdade, por ricochete, eram os brasileiros, que naquele momento achavam que as cortinas do futuro estavam finalmente chegando, que as promessas dos nossos grandes pensadores desde os anos 30 estavam em vias de se completar e que finalmente o Brasil, como uma sociedade coerente que nós costumamos chamar de nação, de sociedade nacional e sociedade nacional do trabalho, que havia começado a pintar, dar óleo de sua graça no fim dos anos 30, com Getúlio Vargas, finalmente se completaria e que, num certo sentido, mesmo a destruição privatizante do FHC tinha sido um tijolinho nessa construção. No momento em que essa cortina desse espetáculo do futuro se abre, eu venho e digo essas barbaridades. Obviamente, eu não caiu muito bem nos poucos que leram. A ideia era essa. O nosso futuro chegou, ele é esse aí, o capitalismo não tem mais nada a oferecer. E a fórmula soviética, essa está historicamente rifada por 1000 razões, se pode explicar, nem todas coincidentes. Portanto, comparar Estados Unidos, França, Brasil, poderia ter comparado com outros países se eu conhecesse melhor. Enfim, não ia me aventurar. E eu procuro, mire-se no exemplo americano, mire-se sobretudo no nosso exemplo, nossa fratura que vem da colônia, e vocês vão perceber que essa fratura ela é constitutiva e que ela faz parte do DNA do capitalismo. O capitalismo, quando ele começa com um sistema, ele precisa de uma periferia. Sem centro, sem periferia, sem metrópole, sem colônia, sem centro, sem periferia, ele não vive. E quando ele chega ao seu fim e vai prestes a explodir, é quando eles se tornam indiscerníveis. Portanto, há uma periferização do centro e a periferia está cada vez mais parecida com o centro. Mas essa ideia está mais ou menos no artigo de dizer, olha, franceses e brasileiros, pensem um pouco, o nosso destino agora é comum, e é um destino terminal do ponto de vista capitalista. O capitalismo tende a isso. De modo que essa fratura ela é insanável. Não há a convergência, isto é, que os mais atrasados alcancem, os mais adiantados na corrida, ela é um mito de fundação do capitalismo, mas ela acontece no desastre comum. A ideia do artigo é essa, aconteceu, esse é o futuro, esse desastre é comum. Agora, o que se faz diante disso? As soluções clássicas estão ultrapassadas, seremos socialistas, social-democratas de gestão. Liberal aí não tem solução, liberal simplesmente é tocar o negócio e, de maneira pragmática, fazer o retorno do investimento existir. Se isso acontecer, tudo bem, pode menos que o planeta exploda antes. Certo. E como você vê a manifestação dessa ideia de brasilianização hoje? Não é? Porque nesses 20 anos, você citou alguns exemplos, houve o governo do PT, a crise financeira de 2008, junho de 2013, a vitória de Bolsonaro em 2018, né? E naquele momento você estava apontando o Brasil como um laboratório da mundialização, e hoje o Brasil parece mais como a ponta de lança da expansão da extrema-direita global, né? Apesar da vitória do Lula na última eleição. O bolsonarismo, de alguma maneira, atualiza essa ideia de brasilianização do mundo? Eu diria que não. Aí o conceito de brasilianização, ele perde o seu poder de revelação que eu acho que tinha há 20 anos atrás, quando esses autores americanos e europeus começaram a usar a palavra. Agora, ele tende a se banalizar, porque pensando no Bolsonaro, ou pensando no fato de que foi o primeiro governo estritamente de extrema-direita que o Brasil constituiu, o bolsonarismo ele é uma parte relevante, de um maior interesse de estudo, não só nosso, mas no exterior, de um surto de extrema-direita inédito em relação, inclusive, ao fascismo histórico, que aparece em vários lugares ao mesmo tempo. No poder, apareceu em primeiro lugar nas sociedades pós-soviéticas, como a Hungria, depois Polônia, República Tcheca, Eslováquia, assim por diante, Bulgária, Romênia, aparece por lá, não por acaso, tem que ver com a era soviética. E também em outros lugares. Eu poderia falar, por exemplo, em israelização do mundo, que é o que está acontecendo. Se nesse momento disser onde é que está a extrema-direita no poder, nesse momento, prestes a dar um salto mortal no escuro, é Israel. E Israel, uma autora chamada Eva Illouz, que é uma judia francesa nascida no Marrocos, ela tem um artigo dizendo, olha, esse paizinho pequenininho lá perdido no Oriente Médio, que é apenas uma espécie de cabeça de lança militar americana, como costuma ser carimbado, ele é isso, mas é muito mais.
ela é o laboratório do que vem por aí, que é justamente um governo de extrema-direita. Isso ela escreveu anos antes do Bibi, do Netanyahu, se embrenhar nessa desmontagem do poder judiciário. Vocês podem se ver nesse espelho israelense, porque é justamente uma extrema-direita apoiado por uma classe social relegada, que são os imigrantes judeus que vieram do norte da África e do Oriente Médio. Não é uma extrema-direita ditatorial que se impõe pelo poder das armas, é uma direita popular. Então, há vários capítulos dessa direitização do mundo que já vem em várias ondas desde os anos 90, dos anos 10 desse século, já vem em várias ondas e até culminar no Trump, no Brexit, depois no Orbán, depois no Erdogan, depois no Bolsonaro, depois na última encarnação do Netanyahu, e por aí vai, sem esquecer a grande reviravolta hinduísta do Modi na Índia. Então, o Bolsonaro é um elo dessa cadeia, e um elo proeminente, quase ganhou a sua reeleição. Agora ele está meio na berlinda, pelos fiascos que ele cometeu. Pode ser estratégico, pode ser simplesmente incompetência, e se for incompetência, será substituído. Mas o bolsonarismo, a extrema-direita brasileira, com força, como nós estamos vendo nesse momento, ela está aí e é um protagonista dessa faixa toda. Mas aí a ideia de brasilianização não faria mais sentido. São vários pequenos Brasis, ou vários pequenos Israéis, ou várias pequenas Hungrias. Outro dia tinha um artigo da Lúcia Guimarães, aí na Folha mesmo, falando do Ron DeSantis na Flórida, é uma Hungria com crocodilos. Já começou aqui na Flórida, é isso. A Flórida já é uma pequena Hungria, já é um Israelzinho. O Ron DeSantis está batalhando para transformar isso em Trump 2.0. Então, o Brasil é uma onda importante dessa maré. Então, a brasilianização nesse sentido não faria mais sentido. É apenas o editor, que é o Milton Orrata, que resolveu ressuscitar esse texto com uma plaquete. Ele achou, olha, tem coisas aqui antecipadas, não sei. Ele que se explique. Estava quietinho, dormindo no meu livro. Eu não fiz nada. Não, com certeza tem. A gente começou a falar do bolsonarismo, né? Eu queria passar para um outro ponto, né? Eu vi uma entrevista e uma live isso na época das eleições. Você cita os trabalhos do Rodrigo Nunes e do Miguel Lago, né? E aí você avança essa ideia de que o Brasil de hoje não é uma sociedade de classes, né? Mas parece muito mais como uma sociedade de empreendedores, né? De vários portes, muito associada ao universo religioso, né? No mais das vezes pentecostal ou neopentecostal, e também muito ligada à delinquência, das contravenções consideradas menores, né? Sonegar um imposto aqui, explorar uns trabalhadores ali, etc., até o crime organizado mais pesado, né? As facções e as milícias. Você consegue detalhar esse raciocínio, né? Por que uma sociedade de empreendedores e de que forma ela se liga ao bolsonarismo? Olha, bom, essa ideia não é minha, tem que glosar os autores dessas ideias, no caso o Miguel Lago e o Rodrigo Nunes, que me parecem têm mais ideias originais a respeito do que é o bolsonarismo, fora dos clichês tradicionais sobre extrema-direita, fascismo, obscurantismo, enfim, clichês também sobre os evangélicos. E, sobretudo, também o Gabriel Feltran, que foi o primeiro a escrever coisa nova sobre bolsonarismo, dizendo, olha, é um movimento popular, vem de baixo, a classe média e classe média alta está surfando nessa reviravolta popular que ele chama de Revolução do Jagunço, empoderamento dos intermediários. O Rodrigo Nunes também vai nessa direção, ele fala, inclusive, nos capatazes das plantations, o equivalente disso, historicamente equivalente disso, e o Miguel Lago insiste no fato da mobilização dos perfis de rede social. Esse perfil é uma persona e que está conseguindo essa proeza política, que depende de várias condicionantes sociais, que a gente não pode explicar tudo. Esses perfis estão atuando offline. E a grande atuação desses perfis offline foi o dia 8 de janeiro deste ano, segundo o Miguel Lago. Bom, então, são esses perfis. Então, nós somos a novidade do bolsonarismo. A primeira vez o nosso presidente é um perfil. E tem o lado desse empreendedorismo, digamos, é uma dimensão estrutural do capitalismo na fase atual de desagregação. Não é mais as grandes superfícies de trabalho e os fronts de trabalho, os grandes conflitos de classe se esfarinharam e os sobrantes, os sobreviventes se engalfinham como empreendedores.
Tem os pequenos, tem os médios, tem os grandes predadores, aí são as multinacionais, é outra coisa. Por exemplo, no nosso caso aqui, a mineração, que são os grandes empreendedores que estão, de fato, implodindo o Brasil. Então, a novidade que eles assinalam, não sei esses três, o Gabriel Feltran, quando estuda periferia, ele diz, é uma rebelião que aconteceu na periferia e é enquadrada por pastores, por policiais. Na verdade, diz o Feltran, é um empoderamento das forças policiais, das organizações coercitivas, sejam essas forças organizações oficiais ou não oficiais. Pode ser uma milícia, pode ser uma polícia militar, pode ser uma polícia civil, pode ser uma polícia rodoviária, pode ser muitas coisas. E isso é o homem forte. E um homem forte que parasita uma sociedade. E uma economia que tende a ser, nos seus polos, uma economia de pilhagem. Isso eles começaram a dizer. Esses três autores, que sobretudo o Gabriel começou a dizer, e estão desdobrando coisas. Aí há uma novidade nessa grande cadeia de extrema-direita, que nós estamos vendo mais ou menos cercando o mundo, nós temos uma peculiaridade que é essa pequena delinquência. Obviamente deve ter na Hungria, deve ter em Israel, deve ter no mundo inteiro, deve estar nos Estados Unidos, na Inglaterra, mas aqui é diferente. Aí entra alguma coisa que tem que ver com a América Latina. Não há digamos assim, um Acre quadrado que não esteja envolvido em ilegalismos de toda sorte. O México é um narco-estado. A América Central não existe mais, é um corredor de passagem barbarizado. É um corredor polonês de imigrantes com pequenas fortalezas que são ditaduras como a da Nicarágua, ditaduras ensandecidas. O Panamá, que é um pouco uma espécie de estação de respiro, porque tem as rendas do canal. Ora, esse país que desce do México e vai até a Patagônia passa pelo Brasil. Passa pela Colômbia, está agora pegando fogo no Peru. E aí, quando chega no Brasil, aí há uma ramificação dessas delinquências. A novidade do Brasil é que a ramificação dessas pequenas delinquências, que somadas podem devastar uma Amazônia, podem dirigir os rumos do agronegócio, podem financiar uma destruição de Brasília e assim por diante, mesmo que sejam pequenos empresários que fretam ônibus, mas os pontos todos se ligam. O diferencial do Brasil é que a família governante do Brasil fazia parte dessa rede de delinquências. E a joia da coroa, com perdão do péssimo trocadilho, aconteceu essa semana. É um negócio inacreditável, uma família presidencial de contrabandistas, ligando militares, Poder Executivo, Receita Federal, todos empenhados. Quando você imagina que foi a privataria FHC para usar o lugar comum, com isso é muito desproporcional. É pequena delinquência. Só que essa pequena delinquência somada devasta um país. Então, por exemplo, você veja o caso de Roraima. O que está acontecendo em Roraima? Todo mundo está faturando com a crise humanitária, obviamente, politicamente. E tem os outros que estão na defensiva e não ousam falar, são os militares, o agronegócio, são os políticos que apoiam, os arrozeiros que apoiam o garimpo em Roraima e assim por diante. Mas o que ninguém quer falar é que os progressistas, aqui se poderiam chamar de progressistas que ganharam as eleições em outubro do ano passado, estão transformando aquilo numa guerra, num simulacro de guerra contra as drogas. Porque são 50 mil pessoas. Roraima é um estado do garimpo, dos arrozeiros do garimpo, e é uma base militar. Garimpo, pequeno, grande, médio, são igualmente predadores. Eu estou deixando as grandes mineradoras que estão lá no Pará. Deixa para lá. Militares e políticos formam um bloco só e Roraima é isso. Ora, no momento em que os progressistas, os humanitários, os humanistas entram em cena, ganharam a eleição, vamos fazer alguma coisa. Começa pelo extermínio dos Yanomamis, todo mundo inteiro, unanimidade. O que nós vamos fazer? Vamos tirar os garimpeiros de lá. O que significa tirar os garimpeiros de lá? É uma espécie de super Cracolândia. Vão reeditar, no limite, uma guerra às drogas. Se quiser, pode até haver financiamento, dinheiro e militar, inteligência militar americana, para combater o garimpo ilegal na Amazônia, porque lhes interessa a preservação da Amazônia. Sendo que dessas 50 mil do sistema da garimpagem, 90% é povo descartado por essa brasilianização do capitalismo que aconteceu há 25, 30 anos atrás. Esse povo descartado, o que se faz com esse povo descartado? É com o pessoal do tráfico, nas favelas, nas grandes aglomerações brasileiras. É uma carreira, é um emprego. Então o que eles vão fazer? Eles vão alimentar uma eterna guerra ao garimpo ilegal, como se faz a eterna guerra
as drogas. Quando nós sabemos que ela não resolve absolutamente nada, ela tem 50 anos de idade, a guerra às drogas. É apenas uma forma de controle social. Então, você já começa lá em cima em Roraima, você imagina o resto da Amazônia. Quando os militares falam quem está tocando fogo na Amazônia não somos nós gostaríamos de fazer outra coisa, inclusive inundar a Amazônia, transformar num grande lago. O projeto dos militares na ditadura são loucos mesmo. É o povo. Quando eles falam o povo, e portanto, esse povo, ora nos serve como eleitores, ora nos serve como predadores de Brasília, ora nos serve como acampadores dos quartéis, mas é popular. Então é caboclo, é população ribeirinha, são indígenas que estão lá nessa garimpagem. Que você vai matá-los? Vai expulsá-los? Você empurra para o mar? Portanto, você vai... a guerra interminável às drogas nas periferias, que é uma indústria. Tudo interessa ali, menos acabar com as drogas. Essa guerra às drogas alimenta meio mundo, das milícias a senadores, sem falar nos grandes traficantes, que nunca estão aqui, estão no resto do mundo. Então, você vê, essa é a particularidade do Brasil nesse momento de desintegração, quando justamente a Amazônia aparece como o futuro do mundo. Nós voltamos a ser o futuro do mundo graças à Amazônia. Só que uma Amazônia já está corroída por isso. Não adianta ficar com satélite monitorando o desmatamento e conseguir fundos alemães e noruegueses para manter uma sociedade baixo carbono e regiões que vão viver de quê? De crédito de carbono. Bom, aí já vou começar a interpretar o que seria o governo Lula, mas não é o caso agora. Não, eu queria passar para o governo Lula mesmo, porque em uma dessas entrevistas me chamou muita atenção, né, que você disse que você esperava tudo e não esperava nada do governo Lula, e você fez uma crítica, né, essa ideia de que o PT se comportou como síndico, né, de um condomínio de várias facções políticas e se limitou a reduzir os danos, né, sem um projeto, sem um horizonte de transformação social, qualquer coisa mais profunda. Como que você está vendo à luz disso, né, o governo Lula nesse terceiro mês, né, no começo do terceiro mês? Eu acho que, eles são inteligentes, preparados, razoavelmente civilizados. Se o termo de comparação for o bolsonarismo, aí todo mundo é civilizado. Mas não é que eu tema, eles não têm outra alternativa, eles vão fazer mais do mesmo. Não tem como. Só com meios mais precários ainda. Porque não terá mais o bônus do boom das commodities. A retração econômica é mundial, pelo menos no primeiro mandato. Se ele conseguir no segundo mandato, pode ser que a coisa se mude. Mas eu acho que a estratégia continuará sendo a mesma. É a redução de danos. Que nós sentimos na pele. O alívio da vitória do Lula, apertadíssima como foi, portanto é uma vitória completamente relativa. A vitória não foi uma vitória do Lula. Foi uma proeza porque ele lutou com forças adversas, que era um poder executivo de Estado delinquente. Forças armadas e tudo, e mais a média da magistratura, enfim. Tudo que nós sabemos. Foi uma vitória assegurada porque o Zé Biden e uma parte da Europa Ocidental tinham interesse em que ele ganhasse. E que o Bolsonaro era uma roubada. Foi que segurou os militares, foi o pragmatismo. Militares, por definição, são golpistas e mais ainda são bolsonaristas. O nosso atual ministro, ele é apenas um legalista por conveniência, mas no sucesso nesse momento é mais conveniente para a minha carreira ser um legalista aos olhos do Biden e da Europa Ocidental e da opinião pública em geral do que ser aquilo que eu penso. Isso não é o caso. O que eu estou dizendo é que se você me disser qual é o projeto, o lulismo, eles continuam sem nenhum projeto como não tinham em 2003. 2003 era um discurso progressista, desenvolvimentista, redistributivista. Continuará sempre assim, proteção social, tudo que você possa, tudo pelo social, tudo pelo emprego, não tem nada de novo. A novidade é a que, de fato, o lulismo fez e que nós não prestamos atenção, não soubemos valorizar, só valorizamos quando veio o bolsonarismo, que foi essa redução de danos. Isto é, o lulismo foi um anteparo para essa destruição inerente ao capitalismo nessa sua fase atual destrutiva, em que ela destrói o seu próprio fundamento, que é a fonte do valor, que é o trabalho vivo. Ao mesmo tempo, não se desfaz desta forma fetichista, que é a relação pela mercadoria. Daí, então, essa máquina infernal que vai sobreviver ao fim físico do mundo, pelas mudanças climáticas, assim por diante. O capitalismo não acaba por si mesmo, vai continuar a destruir, mas o mundo acaba antes. Esse é um prognóstico. Mas, enfim, o governo Lula, ele fez aquilo que ele não imaginava que fosse fazer. Ele fosse reduzir danos, isto é, ele comprou tempo para postergar cada vez mais esse encontro de contas
esse ajuste de contas que será feito no fim. Como é que ele comprou o tempo? Porque ele tinha dinheiro pelo mundo das commodities, então ele pode irrigar com cash, com dinheiro vivo, essas pontas mais explosivas do tecido social, como se diz em jargão, que não existe mais. Então ele irrigou as periferias de empregos públicos, de dinheiro, programas sociais, assim por diante, muito bem planejados e desenhados. Funcionaram. Esses programas sociais foram desenhados para segurar as pontas, para o muro não ruir, e funcionou muito bem. Todas as contrapartidas, muito bem desenhado, é best practice no mundo inteiro. Como controlar os pobres sem mudar a sociedade? Olha, o exemplo do Brasil. A Índia copia, o Paquistão copia, a Indonésia copia, a África copia, todo mundo quis fazer igual. Até que veio o bolsonarismo e destruiu isso. Então, o bolsonarismo apressou o fim do mundo, em certo sentido, porque ele destruiu esse anteparo de gestão desse caos terminal no qual nós vivemos, que se chama capitalismo. E que o lulismo estava contendo, dizendo que estava fazendo outra coisa, estava avançando o processo social, desenvolvimento, a emancipação, e por aí vai, os direitos. Ninguém discorda disso. Pode falar à vontade, mas estava fazendo isso. E eu acho que isso foi muito bom, foi bom para o Brasil. Foi bom nesse sentido, que você pega a Cracolândia e você reduz dano, é ótimo, ninguém é contra. Só ser muito energúmeno de extrema-direita para passar o trator em cima. Então eles fizeram isso com sucesso, e um sucesso tão grande que precipitou a queda da Dilma, que eu acho que foi uma grande manobra de luta de classe. Esses caras estão muito fortes, estão ganhando todas as eleições, vamos tirá-los do caminho. E tiraram numa boa, sem disparar um tiro, e sem cumprindo a lei. Isso se chama luta de classe, que a esquerda esqueceu. Então aconteceu isso. Aí veio o pesadelo bolsonarista, que é o fim dessa política de redução de danos, que é a pressão para que o reino da delinquência, portanto, o mais forte, da milícia ao presidente da República, passem a mão naquilo que lhes convém. Pode ser uma farinha de cocaína, ou pode ser uma joia do rei da Arábia Saudita. Está tudo no mesmo bolo da rapinagem. É isso que estava acontecendo e, portanto, o grande capital achava que ia tirar sua lasquinha também, porque para ele não teria mais limites. Mas ele viu que teria limites. Um desses limites era físico, precisava de um planeta para explorar. Terminou isso, o Lula volta, porque os americanos mandaram N recados, não avança o sinal porque nós fechamos a torneira de vocês vão entrar pelo câncer, serão párias mundiais. O ministro disse com todas as razões, não havia possibilidade de golpe, porque seria uma loucura. Nós estaríamos no ostracismo imediatamente em 48 horas, insustentável, nós teríamos que governar, e nós não sabemos governar. Nós viemos aqui para outra coisa, para ganhar um salário de 1 milhão, então era para isso que eles estavam aí. Então o Lula vai fazer a mesma coisa. Qual é a possibilidade de o lulismo, entre aspas, dar certo? Adiar cada vez mais a volta da extrema-direita, que está aí preparando-se para voltar. Fizeram um ensaio geral. Pela primeira vez, um governo com uma semana, uma tentativa de golpe de Estado. Meio tabajara, mas foi, porque os militares pensaram 2 vezes, tinha o veto internacional, diplomático, e então eles deixaram o pessoal no sereno. Isso significa que eles estão reforçando os escalões médios do antigo bolsonarismo, que vão começar a se auto-organizar. Pode apostar, os 1.500 que vão sair da Papua, processados ou não, vão sair radicalizados com novas lideranças, com um novo tipo de organização. Então, o que eu imagino que está no inconsciente ou no subconsciente dos formuladores de política lulista, está o varejo do toma lá da cá, com liras da vida, assim, por exemplo, que vão engoli-los. Mas faz parte, eles já conviveram com esse pessoal desde o tempo do mensalão, estão carecas de saber como é que se lida com essa bandidagem parlamentar. Não é esse o problema. O problema é que, para que ele continue a afastar o perigo do retorno, do second strike da extrema-direita, é necessário que tenha dinheiro. E para ter dinheiro, tem mais commodity, tem o quê? Tem a Amazônia. Então eles vão fazer aquilo que o Bolsonaro sempre disse que todo mundo queria fazer, chantagear o mundo. Olha, se vocês não nos financiam, se não vem investimento, se vocês não viabilizam alguma coisa que é um arremedo de economia com juros baixos, crescimento, emprego mais ou menos por um tempinho só, vocês vão foder com tudo aqui, esse pessoal volta. Então eu vou vender o peixe de que nós somos o futuro do planeta porque a Amazônia está conosco e nós vamos passar a gerir a Amazônia através do quê? Crédito do carbono, entre outras coisas. É como se fosse o dinheiro que foi para o Bolsa Família
Você comprar tempo com dinheiro, você vai comprar tempo agora para evitar esse retorno do que é a realidade bárbara social brasileira, que não desapareceu. Não desapareceu porque por causa de 2 milhões de votos a mais em 31 de outubro. Está aí, ela está aí. Então, é preciso comprar tempo e o dinheiro para comprar esse tempo tem que vir de alguma coisa, eu digo de maneira muito grosseira, o crédito do carbono. Mas é disso, nós vamos vender, tem que ser transformar num negócio rentável em termos de investimento a Amazônia, que nós vamos proteger, mas proteger é começar a proteger de maneira errada. Roraima e as terras indígenas já estão sendo protegidas como quem está fazendo um combate de guerras às drogas. As periferias brasileiras provam que as guerras às drogas não dão em nada. Então, eles vão transformar Roraima em mais uma periferia brasileira que toda vez tem alguém prometendo combater o garimpo ilegal, a madeira ilegal, o contrabando, os traficantes que estão lá, como se prometem em todas as favelas brasileiras do Rio, de São Paulo, do Brasil afora, sem sucesso há 40 anos. Tem alguma coisa aí que parece um círculo vicioso. Ora, nós temos que apostar na duração desse círculo vicioso para ver se nesse meio tempo em que o fim não volte, apareça alguma ideia. Até agora não há condições de aparecer, porque as pessoas têm que apagar incêndios diários. Mas eu acho que, digamos, eu não estou apostando contra o governo, pelo contrário, nunca fui tão a favor que esse troço funcione por alguns meses, porque eu não tenho certeza que eles vão chegar vivos ao fim do ano, quanto mais cumprir um primeiro mandato. Já houve uma tentativa de golpe na primeira semana. Eles não têm as Forças Armadas. As Forças Armadas estão sublevadas. Elas estão sendo compradas, subornadas. Não existe controle civil. Nem nos Estados Unidos controle civil sobre os militares. Esse é um dos problemas. E os militares têm programa. Esse programa é o mesmo de 64. Veja tudo que eles escreveram sobre a Amazônia. Eles têm ideias sobre a Amazônia, sobre índios, quais são as novas ameaças e por aí vai. Então, e onde é que está a nossa força? Ele mal venceu, já querem chutá-lo. Tem um golpe na primeira semana. Todos os editoriais acham que o barbudo tem que ajoelhar e beijar a cruz do Banco Central. O Banco Central, qualquer aluno, nem de graduação, de cursinho, sabe que se juros altos segurassem a inflação, não era preciso o plano real, que foi feito com uma certa engenharia sofisticada. Então, todo mundo sabe o que está acontecendo. E os caras querem insistir no mesmo. A mesma máquina econômica que gerou a catástrofe alimenta, que é o combustível dessa desintegração, não tem como. E ao mesmo tempo eles não querem o Bolsonaro, todos eles são anti-bolsonaristas, então estão chamando uma nova leva. Essa nova leva é cada vez mais incontrolável, porque é o meio do bolsonarismo que foi tornado órfão pelo exílio do Bolsonaro e pela ducha fria dos militares que não entraram numa... Olha, os militares, durante 4 anos, incentivaram e depois, na hora H, olha, não contem conosco que é muito complicado, do golpe não é assim, não é mais o caso da golpe, deixaram, estão órfãos. Mas, como eles representam uma força social imponente, a máquina social gera essa extrema-direita nesse momento, eles vão se reorganizar de outra maneira e vai aparecer algum líder. O problema é que tem que ser um líder carismático. Se não for carismático, não adianta nada. E, por enquanto, não há nenhum disponível. Só tem 2 disponíveis no mercado. Um está nas suas trapalhadas em Brasília, lá e para cá, falando pelos cotovelos o que deve e o que não deve, e o outro está escondido na Flórida. São os únicos disponíveis, mas perdendo o seu carisma a cada dia que passa. Mas ele pode voltar, certamente pode voltar e cheguei. Basta ter 100 mil pessoas esperando ele no aeroporto, pronto, recomeçou a opereta. Paulo, para a gente encerrar, a gente já está aqui, né, avançado na hora, a conversa se desdobrou em várias coisas. Eu queria te pedir, né, eu sei que é difícil falar em pouco tempo isso, né, mas enquanto você falava eu fiquei lembrando de uma crítica que você costuma fazer, né, dessa incapacidade da esquerda de falar com o evangélico, o morador da favela, da periferia, o trabalhador precarizado, etc., né, você sempre critica, né, essa ideia de que a esquerda está sempre dizendo, olha só, vai ficar tudo bem, a gente vai dar X% de aumento real no salário mínimo no mês que vem e tal, então confia na gente, volta na gente, enquanto a extrema-direita, né, tá com aquele discurso, o mundo é uma selva, ele vai acabar em breve, então você precisa comprar uma arma e entrar para o clube dos fortes e vir ganhar dinheiro no negócio da pilhagem, né, mais ou menos essa mensagem que você já apontou em outras ocasiões.
O que dá para prever, né? O que dá para imaginar que vem pela frente nessa conjuntura? Você está dizendo que muito provavelmente não há condições, né, do PT, do Lula fazer diferente, algo que não seja redução de danos, enquanto esse discurso de extrema-direita parece que ganha força e se espraia. Aonde isso nos leva? Nos leva a um tipo de... Bom, aí se você fizesse essa pergunta para a Barbara Walters, que deu uma entrevista para a Folha de São Paulo, então ela disse guerra civil. Os únicos lugares em que uma guerra civil realmente é possível de acontecer são nos Estados Unidos e no Brasil. Como os Estados Unidos terá eleições antes do fim do mandato do Lula, e é possível que o Partido Republicano, que virou uma facção, e a teoria da facção dele é muito importante, virou uma facção, e as guerras civis começam com a transformação dos grupos políticos e partidários em facções, e se elas forem, melhor ainda, se elas forem racializadas, etnizadas e transformadas em facções religiosas, aí começa por aí. Então ela vai começar nos Estados Unidos. Se houver de fato, começar a ver o que ela prevê, depois ela tem lá os paliativos dela, que passa por muita... Aí não diz nada, é diálogo, tolerância, aquelas trolls de sempre, confio na razão, na razoabilidade das pessoas, mas a descrição dela é impressionante. Se começa lá em cima, o poder irradiador disso é uma internacional que está se criando, internacional de extrema-direita. E no Brasil, baseada numa economia de pilhagem. E com, digamos, no topo do poder, as organizações coercitivas armadas, de preferência fardadas. E a multiplicação de várias soberanias. É um pouquinho como nós imaginássemos uma espécie de explosão com vários estilhaços de pequenas Venezuelas, onde quem dá as cartas são os militares. Já são os próprios milicianos. Estão em todos os tráficos. O diamante, a cocaína, com os militares. Então, podemos imaginar isso. Isso é o fim, onde nós vamos terminar. Ora, essa realidade subjacente produz esses grupos sociais com os quais nós não conseguimos conversar mais. Nós, progressistas. Porque a nossa conversa progressista não diz nada para ele, porque nós já começamos tendo excluídos eles da civilização. Eles são atrasados, são manipuláveis, são broncos, são pobres, são analfabetos, são negros, e tudo que você possa imaginar. São obscurantistas, são contra a ciência e por aí. Então, o PMPS, por exemplo, tem 80 anos. Tem um certo passado político, como todo mundo, dos anos 50, 60, abertura e tal, e fala uma certa linguagem, queira ou não queira, fala a linguagem dos progressistas, dos melhoristas, mesmo que faça crítica por escrito. Eu me pergunto, mas o que eu vou falar para essas pessoas? Você viu o filme aquele E Agora o Quê? Do Jean-Claude Bernardet e tal? Não vi. Ou veja porque o filme é muito constrangedor para nós. Nós sentimos vergonha alheia, porque os pobres, os intelectuais que o Bernardet põe lá para conversar com os movimentos sociais da periferia, os identitários, são esculhambados do início ao fim. E esculhambados de maneira injusta, porque são pessoas corretas e inteligentes que têm uma visão crítica do Brasil, são esculhambados, mas não tem como responder. Vocês não estão com nada. Aí você vai conversar com um coletivo numa periferia no extremo sul. E esse coletivo, mais ou menos, todo mundo vestido igual, pensando igual, com os mesmos clichês, nós contra os boys. Você começa a falar, é necessário, porque nós, boys, aqui, por um lado, tudo bem, boys, eu sou boy, sou branco, sou universitário, sou da UNO, mas nós estamos reunindo as nossas misérias e fazer uma frente única anticapitalista. Aí os caras, o que você está pensando na vida, meu cara? Você quer ensinar pra gente como é que se faz, como é que se sobrevive, como é que se enfrenta os caras aqui no pedaço? Vai te catar, vai procurar a tua gente, não enche o saco, nós é que vamos dar a lição para você. Diante disso, você vai falar o quê? Você volta para casa, taxa a sua biblioteca e começa a estudar as várias variantes de insurreição popular na história da Europa Ocidental nas últimas 2 décadas. E você não encontra nada no seu repertório que possa atender, que possa dizer, olha, o que eu vou falar para um pastor? Vou lá numa igreja péssimo, eu quero falar com o senhor, pastor, vamos conversar a respeito do seu pedaço, os crentes, a fé, o que se passa no Brasil e tal. O pastor, num certo momento, vai, se não for fanático, se não for um empreendedor de rede social, portanto, já um vigarista, e se for um pastor de boa fé, ele vai dizer, olha, esse cara ele errou de planeta, você não quer voltar para casa, porque não falamos mais a mesma língua, essa nós não sabemos como abordá-los. Na Folha é um bom rapaz. Eu li o livro dele, Povo de Deus, o Jânio de Spaia.
É o seguinte, você tem que aprender, é como se fosse você é um monoglota. Você é progressista de esquerda, é marxista, você é monoglota. Você tem que aprender outras línguas. E uma das línguas é dos evangélicos. Para poder conversar com eles, nunca vai. O Mano Brown sacou isso, só que o Mano Brown já passou ali. O Mano Brown já é um empreendedor bem-sucedido de rap. Ele já é uma potência cultural, já dá na história, já dá museificada, bustificada. Para ele, a história já dá completa. Mas ele está dizendo, olha, se vocês não conseguirem falar com o pessoal lá embaixo, bom, vocês estão perdendo o jogo. A extrema-direita está conseguindo. Por que ele está conseguindo a extrema-direita? Aí eu complemento com isso. Porque eles dizem a verdade. Se você chega com um discurso progressista lá embaixo, todo mundo acha que você ou é um idiota ou está querendo enganá-los. E, portanto, tem que levar um pé na bunda imediatamente. Vai embora para casa. Agora, se você chega lá com um discurso bolsonarista, eles vão falar, olha, esse cara sabe o que está fazendo. Está com ele que é vantagem. Mas ele sabe o que é isso. Aqui é a lei do mais forte, do empreendedor, é homem e assim por diante. É isso que está acontecendo. O capitalismo não é para poucos, é para quem consegue se virar. Essa é a nossa vida diária. Esse cara está falando a verdade, embora em benefício próprio ou não, mas ele não está tentando nos enganar. Pode ser que ele está tentando nos manipular. Ele não está nem manipulando, ele está fazendo outra coisa. Ele está conseguindo mobilizar e engajar através desse grande acelerador, como diz a Barbara Walters, esse grande acelerador que são as redes sociais. Então, diante de um discurso que é acelerador, aglutina, organiza, imobiliza e põe gente na rua, esse era o sonho de consumo. Ninguém pode dizer isso em voz alta, mas era o sonho de consumo do pessoal de junho de 2013, quando eles sambaram em cima do telhado do Congresso. Não era depredar o Congresso, mas isso não significa nada depredar o Congresso. Mas, imaginariamente, eles pensavam o mesmo bem ou o mesmo mal do Congresso e da classe política que a extrema-direita pensa. E o Lula, no seu velho tempo sindical, 400 picaretas no Congresso, claro que ele queria depois negociar com os 400 picaretas, porque ele sabe que são picaretas e sabe como negociar com picareta. Mas o que a esquerda queria era assim, vamos transformar o Congresso no nosso palácio de inverno, não tomar de assalto. Aquilo que aparece no filme do Eisenstein, quando eles tomam o palácio de inverno, eles descem e os bolcheviques, o proletariado, desce nas adegas do palácio de inverno, o que eles fazem? Eles bebem o que podem e destroem o resto das garrafas. Lá tem uma adega de 5.000 garrafas de vinhos mais bem escolhidos da Europa. Eles destroem tudo. Quando nós éramos de esquerda, há várias gerações atrás, a nossa ideia era entrar em Brasília e destruir tudo. Aí não tem nada a ser preservado. O que é o Supremo a ser preservado? O Supremo é um bando de oligarcas, inclusive no sentido do rosto do termo, 11, que fazem o que bem entendem, e que são ou se arvoraram o poder moderador, por isso que disputam com os militares. O que é o nosso grande xerife, o herói democrata do momento, o senhor Xandão? Pergunta para um secundarista, que agora atualmente já deve estar com 20 anos, mas quando ele tinha 14, 15 anos, quem era o Xandão? O Xandão é aquele careca que mandava bater na gente, que entrava a pontapé nas escolas, sem mandato judiciário, e mandava desocupar. Esse é o democrata que está defendendo a democracia, então estamos conversados. Diria o secundarista coerente. Então estamos conversando sobre o que nos aguarda daqui para frente. Esse discurso do Xandão muda de sinal em pouco tempo e vocês serão a bola da vez depois que terem extirpado a ralé bolsonarista que está atrapalhando. Vai virar uma outra geração. E que vão se juntar lá em cima. A tarefa histórica do PT seria o quê? Se o PT tivesse consciência, ele tem consciência. Nossa tarefa histórica, nesse momento, como se dizia nos velhos tempos, a tarefa histórica, é refazer a direita. Nós temos que fazer uma direita democrática, que respeite a legalidade de um Estado republicano e que não se alie de preferência com a extrema-direita. Se não for possível, se não se convencer, eles não se moverem, nós seremos essa nova direita. Mas aí tem que combinar com os russos, não os russos lá de cima, mas os russos daqui. Eles tentaram ser a nova direita civilizada em 2003, 2004 e foram chutados. 15, 16 foram chutados. Agora vamos fazer a mesma coisa novamente e não sei, eu espero que demore um tempo para isso acontecer. Mas presta atenção, veja só onde é que estão os papéis. Para nós é uma coisa abominável que aconteceu no dia 8, era o nosso sonho, era o sonho da esquerda desde a comuna passando pelos 17 russos. É isso, seu o poder da burguesia encarnado pela melhor arquitetura modernista brasileira, está lá feita. E as pessoas querem fazer mais poroso, menos poroso, que seja mais público, mais transparente, menos transparente, assim, sabe? Tem paciência, assim não dá. Tem que compreender, mesmo que seja horroroso. Toda vez que o fascismo avança,
a esquerda perdeu um pouco de energia. Quem disse isso foi o Walter Benjamin. Não quero usar isso como um argumento de autoridade. O fascismo hoje tem o poder, tem a potência de fazer isso. Parece que nós ganhamos coisa nenhuma. Estão se reorganizando. Perfeito. Para recapitular, o Paulo Arantes é professor aposentado do Departamento de Filosofia da USP e autor, entre outros livros, de A Fratura Brasileira do Mundo, Visões do Laboratório Brasileiro da Mundialização, ensaio que acaba de ganhar uma nova edição pela editora 34. Paulo, foi um grande prazer recebê-lo aqui. Muito obrigado pela sua participação. Muito obrigado. O prazer maior meu ainda contar com a sua compreensão e as suas perguntas precisas. Este foi o 125º episódio do Ilustríssima Conversa. Eu sou Eduardo Sombini e a edição de som foi feita pelo Rafael Conkle. Se você tiver comentários, críticas ou sugestões, fica à vontade para me escrever. Pode ser pelo Twitter ou pelo Instagram, ou pelo meu e-mail, que é o eduardo.sombini@grupofolha.com.br. Eu também aproveito para reforçar o convite para você avaliar o programa no Spotify, no Apple Podcasts ou no seu tocador preferido. E também indicar este ou algum outro episódio do nosso acervo para alguma pessoa que ainda não conhece o Ilustríssima Conversa. A gente se vê daqui a 2 semanas. Até lá!